Família, prosperidade, gente profunda, está começando mais um Luz Podcast e trazendo luz para você em assuntos tão importantes. Eu conto com a sua presença hoje porque eu tenho um convidado muito especial, um amigo de longa data, alguém que faz um trabalho relevante num assunto que tudo que você souber é nada de tanto que dá para crescer e dá para aprender. Ele ensina a gente como ficar rico, investindo de uma maneira simples. É o tema principal do livro dele. Só que isso é um dos braços dele. Ele lida com grandes patrimônios e ajuda na gestão de patrimônios de pessoas que são bem endinheiradas. Ele é uma pessoa acostumada com gente com patrimônio, uma pessoa que é entendida de investimentos e também é uma pessoa mais pé no chão que eu conheço nesse mercado, que não promete absurdos, coisas que são impossíveis. Então ele fala o que é real, o que não é real nesse campo dos investimentos, para que você possa tomar suas decisões, para que você possa construir sua liberdade financeira, para que você possa planejar seus próximos passos. Eu espero que você participe bem, comentando, deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos juntos para mais um Luz Podcast com André Fogaça. Tudo bem, irmão? Obrigado por estar aqui, essa mesa é longa. Obrigado por estar aqui, viu? Que bom que você está aqui com a gente. Pô, obrigado, Bruno. Para mim é um prazer sempre conversar contigo e agradeço demais o convite de estar aqui, poder trazer um pouco aí de conhecimento aí enfim, da área que eu lido, né? Investimentos, finanças, poder contribuir contigo e com o público. Quantos anos faz que a gente se conhece, cara? Foi bastante, né? Olha, Bruno, eu acho que deve fazer uns 10 anos, talvez. É. Por aí, né? Eu tava mirando isso. Então 2014, 2015, isso, por aí. Exatamente, Que legal, né? Sou muito feliz de ter oportunidades que a gente se conhece. Como é que você começou a sua vida, a sua carreira como um investidor? Você é um investidor, certo? Sim, sim. E aí, por aprender a ser investidor, começou a ensinar outras pessoas. Sim, exatamente. Na verdade, assim, eu comecei a me envolver com esse mundo de investimentos lá por 2002, mais ou menos, 2001, 2002. Tá, então já faz um bom tempo aí. Você não cozinha mais na primeira fervura, né? E aí o que aconteceu? Na época eu estava na faculdade ainda, né? Fazendo administração na URGS, né? Na Federal do Rio Grande do Sul. E eu estava interessado em me desenvolver mais nessa área, estudar mais, basicamente investimento em bolsa, é isso que me interessava naquela época. É uma coisa super nova para a época, né? Muito, muito. Certo. Tanto que na época, Bruno, assim... Se para hoje é uma coisa, um campo mal explorado, Exato, né? Exatamente. Sim, naquela época devia ter, assim, eu não sei o número exato, não tenho o número de cabeça, mas... Eu estimo que ali por 2002, 2003, deveria ter, sei lá, umas 200 mil, 150 mil CPFs na Bolsa Brasileira. Então, imagina só. E tem quantos hoje, você sabe? Um pouco mais de 5 milhões. Meu Deus, era um embriãozinho mesmo. Exatamente, exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi procurar trabalho nessa área, né? Eu queria trabalhar nessa área. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Gerdau, na época. Em 2004 eu entrei. Não, desculpa, entrei em 2003. Não, foi 2004. 2004 que eu entrei, na metade do ano, e fiquei até 2007 lá. Mas, então, lá que eu comecei a estudar e aprender um pouco mais sobre investimento em bolsa. Por quê? Porque eu estava numa área, Bruno, que... Na verdade, era uma área que administrava o fundo de pensão dos funcionários da empresa, da Gerdau. Tá. E o que é um fundo de pensão? É um fundo de investimentos, um grande fundo, né, onde se investe em vários ativos. E que cuida-se muito bem daquela propriedade. É o que se espera, né? É o que se espera. Não, e estava tudo certo, eles fizeram um bom trabalho, faziam um bom trabalho. E dentro dessa área onde eu estava alocado, eles... cuidavam da parte de renda variável, ou seja, do investimento em ações do fundo. Então, desde o começo, Bruno, do meu envolvimento com esse mercado, eu estava envolvido com o mercado de bolsa, né? Mercado de ações. Então, na faculdade você estava interessado e daí você teve uma oportunidade profissional que te colocou em contato com um time que estava mexendo com renda variável para trazer melhor rentabilidade para aquele fundo, é isso? Exatamente. Essa área ela fazia a gestão dessa parcela de ações do fundo de pensão. Então, é ali que eu aprendi muita coisa e, né, foi uma grande escola para mim naquele período que eu passei lá, né? E essa pergunta eu tinha que fazer depois, mas vou fazer agora, porque o podcast é bem assim.
Qual que é a diferença de mexer com o dinheiro dos outros e o dinheiro seu? Quando você começa a fazer opções lá e você mexe na sua carteira de produtos, ações e tal, qual é a diferença quando você mexe no teu dinheiro e no dinheiro dos outros? O que muda, né? Eu estou falando emocionalmente, não é uma resposta muito racional. O que muda? Olha, eu nunca parei para pensar muito sobre isso, tá? Mas eu acredito que muda bastante, no sentido assim, há muito mais responsabilidade no momento que você está cuidando do dinheiro de terceiros, né? E é importante também entender muito bem esse terceiro, ou seja, ao cuidar do dinheiro de outra pessoa, você tem que entender quem é essa pessoa, qual o objetivo dela, qual é a tolerância ao risco dela. Tolerância ao risco. Né? E isso é algo que hoje, no momento atual da minha empresa, onde a gente lida, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, certo. Mas onde a gente lida com investidores com grande patrimônio, é importante entender isso, né? Porque você tem que entender que o investimento que eu faço para mim não é necessariamente o mesmo que eu vou fazer para você. Claro. Porque são pessoas diferentes. Talvez eu não aceite risco, exatamente. Isso me faça ser mais conservador. Exatamente. E tem a questão da fase de vida, né, Bruno? Tem uma pessoa que está numa fase de vida diferente da outra. Claro. Eu penso totalmente em investimento diferente do que eu pensava há 10, 15 anos atrás. Exato. Exatamente. Faz todo sentido. Então tem Esses muito dias disso. Eu conversei com um senhor de 78 anos, comecei a falar, ele falou, filho, você já parou pra pensar que se tudo der certo, eu vou estar bem, assim, dando tudo certo, mais 10 anos, então eu não estou pensando nada a longo prazo. Ele falou, se eu pensar a longo prazo, estou pensando nos meus filhos, e nesse momento eu quero gastar o que eu juntei. Eu falei, nossa, toma. Verdade, agora, se eu estou com pouca idade, né? Bom, mas vamos voltar. Eu acho que uma criança, quando ela é criança, ela fala, eu quero ser bombeiro, quero ser policial, sonhos de criança. Nenhuma criança fala, quero ser investidor. Você acha que logo as crianças vão começar a falar, quero ser investidor? Olha, E a pergunta, ela é, por que ela é feita isso? Porque pessoas como você, tem que dar méritos a você, você é um cara que está há muito tempo, você é pioneiro no mercado, começaram a mostrar que existe uma carreira que você vive fazendo as suas coisas e é, em paralelo, investidor. E em outra instância, também, você é um investidor profissional. Isso é uma coisa que não existia. Eu, na minha infância, nunca cheguei a... Bruno, o que você quer ser? Eu queria ser marceneiro. Não entendo nada de madeira, tá? Mas eu tinha vontade de ser marceneiro, porque eu achava legal fazer coisa de madeira. Eu nunca, uma criança na minha idade, pensou em ser investidor. Então, a pergunta é, você está vendo um movimento em que as pessoas estão entendendo a seriedade de ter a mente investidora, apesar de não ter R$1 ainda? É que assim, o que eu percebo, Bruno, que está se mudando muito a cabeça das pessoas, né, assim, essa nova geração, no sentido de que essa é uma habilidade que todo mundo deveria ter. Por quê? Porque vamos lá, vamos entender como é que o mundo funciona, né? As pessoas, o sistema tradicional, né, como é que ele funciona? As pessoas são induzidas a, enfim, estudar, né? Ir para uma faculdade, estudar uma profissão, depois começar a ganhar dinheiro, mas ninguém ensina a cuidar desse dinheiro. Ninguém ensina você a lidar com sabedoria, né, em relação ao dinheiro que você ganha. E, na verdade, todo mundo deveria ter esse conhecimento para saber investir esse dinheiro, para saber alocar ele da melhor forma, né? Então, as pessoas aprendem a ganhar dinheiro, mas não aprendem a lidar com esse dinheiro. E a questão do investimento, no meu entendimento, é algo que é extremamente, quase que assim, obrigatório as pessoas investirem pensando, num primeiro momento, talvez pensando lá no longo prazo, na aposentadoria, porque a gente não tem mais aposentadoria, né? Vamos combinar que isso não existe mais. Não. Aposentadoria pública não tem. Eu não vou aposentar. Você está com quantos anos? 43. Eu estou com 47. A nossa controller falou, Paulo Henrique, Paty, por causa do tempo de serviço, vocês vão aposentar, continuem pagando. Mas, Bruno, acho melhor você não ir nessa linha, porque a tua chance, isso, aquilo. Falei, sério? Me explicou, falei, entendi. Pois é. Então... E mesmo se eu aposentar, qual é a chance que eu vou receber, né? E vai receber uma miséria. Vocês entenderam isso, né? Vocês já captaram isso, né? É um banco Banco no sentido de... como é que eu posso dizer? De estoque de dinheiro, que é regulado pelo número de pessoas que gera o imposto, que volta para as próximas gerações. Exatamente. Em outras palavras, tudo indica que o que a gente está recolhendo está pagando quem está aposentado agora. Exatamente. E quando a gente aposentar, alguém tem que estar recolhendo. E esse alguém que está recolhendo não vai existir. Exato. Não é suficiente, a conta não fecha. Exato.
Então, se a pessoa não fizer por conta própria, ou seja, se ela não tomar a ação de começar a guardar dinheiro para montar uma carteira de investimentos, ela vai morrer de fome lá na frente. Vai. Entende? Sabe o que eu descobri ontem? 70%. Eu vi essa matéria. Talvez 67, 70, tá? Mas é muito mais da maioria das pessoas que se aposentam tem de 2 a 3 outras profissões para poder compor a renda. Os planos de saúde são muito caros para a terceira idade. As pessoas hoje querem viajar na terceira idade, estão vivendo mais. E antigamente não tinha internet, antigamente não tinha Netflix, Amazon Prime, Star Plus, futebol, Premier, não tinha. Exato. Então hoje a pessoa chega com terceira idade e a aposentadoria está defasada. Então o resultado, 70% das pessoas que aposentam precisa compor a renda. Eu vi esses dias uma pesquisa. É e isso é aí. o que você está falando. É isso aí. Então, assim, imagina essa geração de agora, as crianças de agora. Elas vão ter que aprender essa habilidade. É obrigatório aprender isso, no meu entendimento. Obrigatório. Entende? É obrigatório aprender, porque elas vão precisar disso. E isso é uma coisa que, como eu falei, não se aprende. O sistema educacional tradicional não ensina isso. Ok. A faculdade também não ensina. Ela te ensina a ter uma profissão, um ofício, mas não te ensina a lidar com esse dinheiro. Não. Então, para mim, sim, é algo que é uma habilidade que é obrigatória para todo mundo. E quando a pessoa não consegue aprender essa habilidade e ela não quer aprender, ela tem como não negligenciar isso contratando um gestor de fundo? Como é que é esse trabalho? Exatamente. Assim, o que eu acredito, tá? Que noções básicas todo mundo deveria ter. Noções básicas de finanças, investimentos, tem uma noção. A pessoa não precisa... Inclusive, parabéns pelo seu livro, que é baseado num curso, né? Que eu fiz esse curso. Esse livro, gente, eu vou deixar o link aqui para vocês com uma condição especial. Fique Rico Investindo de Maneira Simples. É um best-seller da Luz da Serra Editora. Do zero à liberdade financeira, te mostra o caminho. Ele não só fala como que você deve pensar em produtos financeiros, mas ele fala realmente da mentalidade. Eu lembro que quando eu conheci o trabalho do André, eu vivia num grupo de muitos consultores financeiros, ou gurus financeiros, ou coaches financeiros, como se dizia antigamente. E o André era um desses. Só que ele tinha mais lastro. Daí eu fiz de um, fiz de outro, fiz de um, de outro. E quando eu começo a assistir o curso do André que deu origem a esse livro, eu falei, cara, parabéns. Porque é a primeira vez na vida que eu vejo alguém que combinava muito com o que eu ensinava no Hora Money. Porque o Hora Money é mais a mentalidade, né? Uhum. Não ensino nada de investimentos, né? Então, eu falei, parabéns, porque aqui te mostram esse pensamento que o jovem tem que ter, ou que o adulto tem que ter, ou que qualquer pessoa tem que ter para a gente criar essa noção, esse entendimento do que é investir. Fique rico investindo de maneira simples. E esse livro aqui, não é como, não está falando fique rico amanhã, só que não está falando fique rico em 30 dias. Ele está explicando qual é o caminho para ficar rico investindo de maneira simples. E o que desmistifica? É uma coisa que eu tinha. Eu sempre achava que para eu poder ser investidor eu tinha que ganhar mais. O dia que eu ganhar 300 mil, eu vou investir. E eu não entendia o poder da governança financeira, do ganhar, gastar, poupar, investir, do equilíbrio das contas. Eu não entendia o poder que tem no cérebro uma meta. Eu quero investir. Então eu estava sempre focado em pagar conta. E eu tenho certeza que esse livro vai quebrar muitos conceitos para a sua vida. No começo do podcast eu falo um pouco mais. Eu também não gosto de podcast que o entrevistador só fala. Eu só estou dizendo isso para vocês porque o cara veio aqui, pegou o carro, veio para cá. Preciso fazer propaganda do livro dele. E o André, também vou deixar o Instagram dele aqui, porque tem 2 pontos aqui. Esse aqui é uma doação dele, porque o trabalho que ele faz hoje não é ensinar outras pessoas a percorrer o caminho que ele percorreu individualmente, começando do zero. Não, ele hoje trabalha com grandes patrimônios. Então, se você é um empresário que tem um grande patrimônio, gostaria de uma empresa que cuida do seu patrimônio, ele faz esse trabalho personalizado, ele e a empresa dele, que é referência no mercado há anos. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link do livro, se você está começando do zero, está querendo aprender, está começando pequeno, como a maioria das pessoas. Beleza? Garanto o livro para você. Se você, no entanto, tem um bom patrimônio, é um empresário, uma empresária, alguém bem sucedido, que não é empresário, mas juntou uma grana boa, queria ter uma gestão desse patrimônio, de alguém fera olhando para o teu dinheiro, dizendo o que é o melhor para fazer, vou deixar o Instagram dele, você entra em contato, e aí vê se você talvez quer a ajuda dele para gerir o teu patrimônio. Assim, posso dizer? Perfeito. São 2 linhas, né? Exato. Esse aqui é o André, que sabe de onde veio, que deixou um legado para as pessoas que querem começar a ser o que ele é hoje. E aí tem a empresa dele, que é muito bem consolidada, vários sócios, uma estrutura incrível,
para quem quiser fazer gestão de patrimônio. Certo, André? Perfeito, Bruno. E até complementando isso que tu está trazendo em relação ao livro, né? Esse livro, então, ele tem uma proposta muito para quem está dando os primeiros passos, para quem quer começar basicamente do zero, né? Então, ele traz muitos princípios que são válidos para sempre, né? Depois que a pessoa aprende, ela vai usar isso independente do tamanho do patrimônio. Então, é um livro que traz esses conceitos, esses princípios que devem ser usados por qualquer investidor. Tá. E o que a gente entendeu ao longo do tempo, né? E o livro também traz um pouco dessa história, é que o meu negócio começou lá em 2008, né? A marca Guinvest começou em 2008. Nós iniciamos um trabalho de ajudar as pessoas a investir melhor, basicamente no mercado de ações. Então a gente tem esse viés, até um viés meu mesmo, né, que trabalhei com isso, de ensinar as pessoas a investir. Começou em 2008. O Guinvest começou em 2008. Ou seja, se lá na faculdade tinha 150 mil CPFs, em 2008 não tinha muito mais do que isso também, né? Chegou, se eu não me engano, a uns 600 mil, algo assim. Ou seja, tu começou no começo mesmo, né, André? Você pegou bem embrionário mesmo. Bem embrionário, bem no começo. E o que aconteceu, né? Então, nesse início, nós tínhamos esse propósito de ajudar as pessoas a investir melhor, investidores individuais, não é? E até pouco tempo, nós tínhamos essa... como é que eu vou dizer? A gente oferecia várias soluções nesse sentido, não é? Oferecemos curso, ferramenta de análise de ações, recomendações de investimentos ao longo de todos esses anos. E, recentemente, nós entendemos que muitos desses investidores que nós ensinávamos a investir por conta própria, a grande maioria deles, na verdade, não queria fazer esse trabalho. Porque, realmente, exige dedicação, exige tempo. Muita gente não tem tempo, não é, Bruno? Dá um exemplo de por exemplo, um médico que passa o dia todo trabalhando, fazendo cirurgia, atendendo paciente. Ele não tem tempo de ficar estudando investimento, às vezes nem quer fazer isso. Então, aí que surgiu uma solução, que é a solução atual que nós oferecemos para os nossos clientes, que é a consultoria de investimentos. Então, a consultoria ela tem esse propósito de estar junto do investidor, investidores esses que já acumularam patrimônio significativo. A gente normalmente costuma atender clientes assim a partir de R$300 mil, mas temos clientes de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, a clientes de todos os tamanhos, né, de patrimônio. Então, a gente oferece esse trabalho de auxiliar o investidor, montando uma carteira adequada para o perfil dele, né, respeitando a tolerância ao risco dele, aos objetivos que ele tem como investidor. Então, hoje o nosso trabalho está focado em justamente fazer todo esse trabalho para o investidor, né, e não deixar que ele O número de pessoas sozinho. Que tem muita grana e não sabe o que fazer é enorme. Agora, eu queria te fazer um desafio aqui, porque eu tenho um chamado. Eu acho que dinheiro traz liberdade. E liberdade quebra o sistema. Quando eu digo quebra o sistema, não falo de anarquia. Vamos destruir todos. O sistema que não está funcionando. O que é um quebra o sistema? O cara tem que acordar, pegar 3 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, 1 ônibus para ir, 1 ônibus para voltar, está longe da família. Ele é escravo de um sistema, ou melhor, ele não tem como mudar o sistema e se ele quiser se manter vivo é nisso. Então eu acredito na liberdade financeira como um passaporte para a liberdade da alma, cara. E ninguém começa grande. Quando a gente olha aqui, tem muita gente que fala assim, legal, mas isso não serve para mim. Eu não quero que você saia dessa live. A gente está aqui lembrando a todos vocês que ninguém começa grande, nada dá certo da primeira vez, tudo tem um ponto inicial. E eu queria falar agora, como que a gente fala desse nível de assunto, de um cara que tem o entendimento que você tem, para aquela pessoa que está na corrida dos ratos, como diz lá o T. Harv Eker. A corrida dos ratos eu estou ali, eu trabalho para pagar conta, quanto mais eu trabalho, mais conta tem, nada não sobra tempo. O que você acha que é aquele ingredientezinho que solta o pininho da roda dos ratos e quebra aquele... O que tem que fazer, cara? É aprender, haja o que houver, fazer separar um dinheiro. Eu estou falando assim, dando um passo bem para trás de onde aquele investidor, que é o brasileiro médio, 70%, 80% classe C, B pouco, e que ele olha para nós e fala, cara, Bruno, eu ganho 1.500 por mês.
E não é isso. Eu ganho 1.500 por mês, eu tenho que sustentar tio, vó, primo. E eu tenho que pegar a condução. E quando eu chego em casa, eu tenho tanto sono que eu não consigo estudar, não consigo fazer nada. Como que a gente ajuda essa pessoa, Fogaça, na sua cabeça? Essa é uma pergunta muito boa. E qual seria a resposta, assim, mais óbvia, né? Esse é o pior cenário, né? Óbvio que tem muita gente que também está na corrida dos ratos, que ganha 10, que ganha 20, que ganha 30. Exatamente, Esse é o pior cenário, vamos dizer. Acho que assim, nesse exemplo, né, de alguém que ganha realmente muito pouco, eu acredito muito que assim, o melhor investimento que alguém pode fazer numa situação dessas é investir em si mesmo. Tá? E o que eu quero dizer com isso? É investir em conhecimento. Não é? Porque assim, não adianta. Vamos lá. Se o sujeito ganha R$1.500 e ele vai guardar R$100 por mês. Esses R$100 por mês, ao longo de talvez 30 anos, vai juntar um valor que mesmo assim não vai ser suficiente, entende? Ele vai ter que fazer algo para ganhar mais dinheiro, para aumentar a capacidade dele de ganhar mais dinheiro. Vai ter que valer mais. Ele vai ter que valer mais. Não adianta, porque valendo mais, ele vai poder sobrar mais para poder investir mais. Entende? Então não adianta. Se está numa fase muito inicial, minha opinião é essa. Porque assim, às vezes tem algumas perguntas que surgem que é do tipo assim, onde é que eu invisto R$300? Meu, R$300, assim, um investimento só de R$300, cara, sinceramente, eu acho que a pessoa tem que investir nela no primeiro momento. Vai se capacitar, vai ler um livro, vai fazer algum curso, para que ela aumente o valor dela, como tu colocou, Bruno. E aí sim ela vai começar a ganhar mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, ela vai conseguir, né, ter novas experiências. Você sabe que eu já ganhei muito dinheiro comprando um livro, transformando aquele livro na base de algum curso. Vou dar um exemplo. Você tem um livro que é um pouco do que você entende. Você mergulha naquele livro, naquele outro livro, você põe 3, 4 livros e mergulha. E tira, vou tirar 3 coisas foda daqui, 3 coisas foda daqui. Você consegue montar um programa muito bem alicerçado e você pode ensinar para outras pessoas a partir daquilo. Porque eu vejo que a galera tem muita preguiça hoje em dia, né? É uma preguiça que eu vou te falar também. E talvez você está vivendo num ambiente que faz você não acreditar. Pode acreditar. Todo grande salto na vida vem depois de um grande salto de esforço direcionado. Eu não consigo nem imaginar, ou consigo, ou tente, quanto que você teve momentos de esforço pessoal para você começar a dominar esse assunto. Quantas horas na frente de uma tela, ou estudando, Sim. fazendo congresso, ou participando, não foi? Sim. Não, sem dúvida. Foi gasto muito tempo de leitura, de experiência, né, ao longo desse tempo. É evidente, porque não tem como, as coisas não acontecem do nada. Né? A pessoa vai ter que se dedicar, claro. Mas, assim, eu acredito muito nisso, Bruno, nessa questão de se focar, num primeiro momento, em se tornar mais valioso. Né? Incrível. O que é legal falar, gente, é que 1 quilo de feijão pesa 1 quilo. E 1 quilo de ouro pesa 1 quilo. Só que 1 quilo de feijão custa X e 1 quilo de ouro custa 550X. Mas os dois têm 1 quilo. Na vida da gente, assim, 1 hora de uma profissão custa R$20 no mercado e 1 hora de uma determinada profissão custa R$200. É só um exemplo. E eu tenho uma mantra que é assim, ó, fazer o que todo mundo faz costuma pagar pouco. Não faz sentido? Total. Porque quando você faz o que todo mundo faz, existe oferta e demanda. Procura e a pessoa pode escolher. Então, se eu tiver 35 pintores batendo na minha porta, ou quer pintar sua casa? Opa, quanto você me cobra? Tanto. Deixa eu ver, bateu outro. Quanto você me cobra? Faz mais barato, que o outro me cobra. Não é assim? Agora, se eu tô querendo pintar minha casa, eu não acho pintor nenhum, o cara fala assim, para pintar sua casa é tanto. Eu falo, você faz um desconto? Ele não. Aí eu falo, tá bom, eu quero mesmo assim. Então, a gente precisa aprender a aumentar o valor da nossa hora. No começo, eu vou falar assim. Então, antigamente, para você aumentar o valor da sua hora, o que a gente tem que fazer? Faculdade. Você tem 2 filhos, um de 2 e uma menina de 8, e talvez porque seja normal, porque faz bem, acho que formação é legal sempre, mas eu te conhecendo, talvez eu esteja flertando, eu acho que você não vai impor para os seus filhos que tem que fazer faculdade, né? Não. Mas se fosse um pai de 30 anos atrás, iria. Você concorda? Total. Tem que fazer faculdade. Minha mãe e meu pai não me obrigaram, até porque era uma coisa diferente.
Mas por quê? Porque não é na faculdade que você aumenta o seu valor. Então eu já quero te dizer que o Fogaça acabou de falar, eu me lembro, esse curso aqui custava R$1.000. E ele fala que um curso básico é básico para ele que é ninja. Para mim eu achei, nossa, que foda, nunca ouvi isso, caramba. Então isso aqui tá um curso num livro e o cara vem e vende por um preço de livro que é curso. Então, se você realmente tá afim de fazer uma mudança, sair da roda dos ratos, esquece o quanto você vale hoje. Isso é só quanto você vale hoje. Você tem que pensar quanto você quer valer. Pensa numa coisa, sabe a Bina, aquele negócio que antecede o celular, que as pessoas queriam falar com a gente, tocava? Uma Bina não vale nada hoje, mas quando a Bina surgiu há 30 anos atrás, valia muito dinheiro. Então, o que a gente precisa entender? Quais são as profissões e outras oportunidades que estão valendo mais, que eu uso uma única hora para valer 5 vezes mais. E, às vezes, num cursinho de final de semana gratuito na internet. Você escutou o que eu falei na hora do almoço? Que eu fiz um curso de pizzaiolo? Você escutou? E fiz mesmo. Sim. E eu hoje poderia trabalhar em qualquer pizzaria de pizzaiolo. É verdade. Olha só. Então, isso é verdade. E daí eu te digo, hoje nós temos formações que a pessoa pode fazer que não precisa de faculdade, que é uma coisa incrível, super técnica, viu? Para fazer pizza napolitana, aquela que as bordas crescem. Então, o que eu quero dizer é que a gente está aqui trazendo esse conceito de luz. Você sabe, eu conheço muito a minha audiência. Óbvio que tem gente que não nos conhece ainda, conhece talvez você e não me conhece. Mas quando a gente começar a falar de dinheiro, vai vir as perguntas. Mas para você é fácil que você não tem filhos. Mas para você é fácil que tem faculdade. Mas para você é fácil que tem tempo. Mas para você é fácil que é novo. Mas para você é fácil que é velho. Mas para você é fácil que é homem. Para você é fácil que é mulher. Temos que acabar com isso, senão você não vai conseguir ouvir o que ele tem para te dizer como dicas para quem precisa ter uma forma diferente de fazer dinheiro, tá bom? Beleza, acabei minha introdução. Vamos lá, como que alguém consegue ficar rico no Brasil hoje, na sua opinião? Com o que tu acredita? Né? Vamos lá. Bom, eu lido com investimentos e no próprio nome do livro diz, né, fique rico investindo de maneira simples, né? É até engraçado dizer isso, porque assim, tem muita gente que acredita que é possível, assim, ficar rico investindo. E na verdade, mas a coisa não é exatamente assim. Por quê? Eu sei que você fala, eu gosto muito dessa visão. Porque o lance é o seguinte, o que enriquece mesmo é o trabalho. O trabalho que enriquece as pessoas. O investimento é simplesmente uma forma de você alocar o dinheiro que você ganha no seu trabalho, alocar em bons ativos para que eles, no mínimo, não percam valor. Mas assim, claro que investindo bem, eles vão aumentar de valor, vão crescer. Né? E aí tem a questão do juro composto, né, que faz com que esse investimento cresça exponencialmente ao longo do tempo. Então assim, a verdade é essa. Essa é a grande verdade, Bruno. As pessoas ficam ricas com o seu trabalho. Ok. Essa é a verdade. Então não tem esse negócio de ficar rico investindo. É possível acumular um grande patrimônio investindo? Sim, claro que é. Mas o que realmente vai enriquecer é o trabalho. Ou seja, o investindo, o que você ganhou com o seu principal foco. Exatamente. Então vamos, momento polêmico. Vamos polemizar aqui. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ética, o seu jeito é um jeito educado de ser. Mas, cara, estariam, então, os youtubers e os professores de investimento do Brasil exagerando nas promessas que fazem? Fique rico com o investimento. Esse investimento vai te ficar rico. Porque é o que eu só vejo. Compra isso que vai te deixar rico. Compra isso. E você é a única pessoa que eu vejo que tem coragem de falar. E vamos ser sinceros, o que você fala não é sexy. Não. Porque o que as pessoas querem ouvir, achei esse produto financeiro que vai render do 200%. É o que elas querem. Sim, exatamente. Mas o que você fala é o seguinte, o que vai te deixar rico é trabalho e proteger teu patrimônio e com certos ajustes fazer ele render. Mas eu vejo na internet, eu sigo alguns canais de finanças, tá, Fogaça? E a galera não tem nenhum problema em falar que o que vai deixar, isso que vai te pôr dinheiro, esse investimento. Então, óbvio que eu não vou falar nomes, até muitos são seus amigos e são pessoas boas, são gente boa. Mas então, eu poderia dizer que há um exagero nisso. Olha, cuidando com as palavras, eu tô bonzinho hoje, hein? É um exagero, né, cara? O que acontece, Bruno, assim, que a gente tem que separar, né, o que é marketing, né, o que é chamar atenção, e a internet hoje é isso, né? As redes sociais, YouTube, Instagram, é chamar atenção, esse é o grande jogo, né? E nesse jogo de chamar atenção,
você vai estar sempre tendo que chamar mais atenção do outro, porque sempre vai ter alguém chamando mais atenção e você tem que superar esse cara e aí vai ter que prometer mais coisa. Entendeu? Então, tem esse jogo, mas a gente tem que entender o que está por trás. Né? Que, na verdade, não é assim. Realmente, vai investir em tal coisa e vai ficar rico de uma hora para outra. Pode acontecer, talvez por sorte, por aleatoriedade, o cara fazer um investimento numa criptomoeda, por exemplo, e ganhar muito dinheiro. Mas, assim, é uma coisa pontual, entende? Uma coisa assim que... Pode, né? Seu Instagram qual que é? É André Fogaça. Tá. Eu vou olhando aqui, porque daí tem umas perguntas que eu te faço aqui, André Fogaça. Acho que... Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui embaixo. Já achei, tá? Tá, beleza. Então é isso, tá? Na verdade, assim, a gente só tem que separar essa questão do chamar a atenção nas mídias, né? Então isso é normal, vai ter uma chamada dizendo, fique rico em 30 dias fazendo tal coisa. Claro, vai ter, né? E às vezes, muitas vezes a gente entra para ver o que o cara tá falando e tu vai ver que não é bem assim, né? A história não é bem essa, né? Então é isso, é só ter que separar essas... Por isso que as pessoas querem se iludir, né? Teve o caso da Empíricos da Betina, que a Betina é um gênio do marketing digital, tá? Sim. Pessoa legal, você conhece ela pessoalmente ou não? Não, pessoalmente não. A Betina é 10. A Betina, a mulher sabe o que fala. Eu gosto da Betina muito. A Betina Copywriter, a Betina empreendedora digital. E virou um meme, né? Olá, eu sou a Betina. Lembra dessa história? Quando a promessa é demais, né? E assim, não quer dizer também que nenhuma pessoa tenha ficado rica com investimento só. Que é o que você falou, acertou lá, com uma visão estratégica diferenciada, com uma visão de oportunidade, com uma capacidade, eu estou anotando muito o que você está falando, uma capacidade, uma tolerância a alto risco. E aí mexeu no balaio lá, saiu de 100 pessoas, saiu 2, 3, 4, 5, que ganhou grana mesmo investindo. É isso. Isso aí. Mas, no geral, há uma preponderância de que 95% das pessoas não consiga. Isso. Então, considerando isso, não é muito ético você prometer, sendo que cada 10, só um, ou cada 20, um vai conseguir. Exatamente. Por isso que, assim, o que eu vendo, na verdade, assim, o que eu vendo no sentido de que o que eu acredito, e é o que eu faço para mim, né, e aprendi isso ao longo dos anos, né, 20 anos aí investindo em ações, é que, na verdade, o que faz a pessoa conseguir atingir seus objetivos, acumular patrimônio e talvez alcançar a tão sonhada liberdade financeira, que é a ideia de viver da renda dos investimentos, basicamente dividendos, não é? O que leva a pessoa a conseguir isso é um processo que, de certa forma, é muito tedioso. Que é o quê? Aportar todos os meses, investindo em bons ativos, numa carteira diversificada, reinvestir esses dividendos ao longo da jornada. Então, são coisas que não tem muita graça. Você alimenta os bichinhos na fazenda. Isso aí. E fica alimentando. É mais ou menos isso. Aí eles dão cria, ou eles dão leite, ou eles dão ovos. Aí você pega os ovos que eles deram. Isso. E vai lá e vende. Mas não pega o dinheiro. Compra mais. Compra mais bichinho. Isso. E não tira o dinheiro para si. Isso. É mais ou menos isso que eu tô falando? É isso aí, uma boa analogia é essa. Ou seja, não é sexy, eu posso usar essa expressão, mas é consistente e é saudável. Eu já vi você citar o Barsi aqui no teu livro, certo? Sim. Ele é um típico investidor conservador, que o melhor amigo dele seria o tempo e a consistência. Exatamente. Disciplina, tempo. Porque, segundo ele fala, ele já é investidor há 50 anos. Certo. 50 anos é muito tempo. Se botar isso aí ao longo, o poder da composição ao longo de 50 anos é bizarro. Se a gente for fazer uma conta aqui, você vai ver que um pequeno valor lá no início, depois de 50 anos, vira um caminhão de dinheiro. Então, eu quero te perguntar, estou pensando uma pergunta aqui, para não parecer clichê, mas eu vou falar o que eu acho, não é pergunta. Cara, eu acho que as pessoas vão buscar investimento querendo pagar conta. Elas vão buscar investimento querendo sanar carências. E você já foi no supermercado fazer compra de alguma coisa? Tem que levar uma coisa para casa, você está morrendo de fome? Você conhece essa máxima de não fazer compras com fome? Sim, total. Então vamos no Bourbon lá, certo? Gosto de ir no Bourbon. Vou no Bourbon, chega lá com a fome, aí tem padaria, tem cheirinho, aí você compra mais. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão mirando o investimento
enquanto que elas deveriam mirar... É tipo, tô mirando o telhado, enquanto que eu deveria estar mirando o alicerce. Então, vamos lá. Qual que você acha que é o principal erro de quem começa a querer investir? E de cliente mesmo, né? De cliente que você vê que tem uma expectativa errada. Qual que são os erros, cara, nesse conceito? São vários erros, tá? Porque toda vez que eu converso com você, eu me sinto burro, o que é muito bom. Tem amigos que, quando você conversar sobre o assunto que ele domina, se sinta burro. E todas as vezes eu vejo uma estabilidade emocional sobre o assunto que o André tem, que eu falo, cara, isso eu não tenho ainda. Então é aquela sede ao pote, aquela energia gafanhota. Eu vou ali e eu preciso sugar algo, explorar o ouro da Serra Pelada que vai me deixar rico, como se fosse um pote de ouro. Parece que a cabeça que você tem, investidor profissional, bem sucedido, e a galera que está querendo investir, a cabeça é totalmente outra. Qual é? Eu vi isso no teu curso, no teu livro. Eu estou sempre procurando o gamble, né? A aposta, o pote de ouro. E não é essa a mentalidade. Porque as pessoas buscam o atalho, né? Nos investimentos. Elas querem o atalho. É isso, é o atalho. É o fácil. É o fácil. Pílula mágica. É a pílula mágica. Como em qualquer área, né, Bruno? Como em qualquer área. Por que o setor de emagrecimento é tão próspero? E as pessoas vendem o tempo todo a pílula mágica? Porque é isso que elas querem. E a questão toda, né, Bruno? Agora dando um exemplo do emagrecimento. Será que existe alguém que não sabe a fórmula para emagrecer? Eu duvido que tenha alguma pessoa aqui que não saiba a fórmula do emagrecimento. Caraca, Fogaça, essa pergunta é muito E por que as pessoas... Muitas pessoas estão fora do seu peso ideal? Por quê? É uma questão emocional. É uma questão emocional. Não é uma questão de conhecimento. Elas sabem o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que ser feito para emagrecer. É muito simples. Come menos, come coisa saudável e faz exercício. Acabou. Tá aí, essa é a fórmula. Só que por que as pessoas não fazem? E aí, essa é a grande questão. No investimento é muito parecido. Porque as pessoas querem um atalho, elas não querem fazer o que precisa ser feito. Que é aquilo que eu falei. Vai ter que gastar menos do que ganha, investir o que sobrou, digamos assim. Gastar menos que ganha. Você vai pegar, você vai investir numa carteira. E aí sobrou. Então, se eu preciso eu ganho 10, eu gastei 8, sobrou 2. Só 2. Aí esse 2... Vai investindo numa carteira diversificada. Certo. Nunca vai concentrar numa coisa só. Aí desses 2 eu ponho 700 numa coisa que é conservadorzinha. Isso. Aí mais 700 eu ponho numa coisa um pouco mais aguerrida. Isso. E talvez, 400 eu ponho numa coisa um pouco mais aguerrida ainda. Exatamente. Vai depender do perfil de cada um. Certo. Eu posso pôr 80% numa coisa conservadora, só 20% para tomar mais risco. Mas vamos dar um exemplo bem simples, tá? Meio a meio. Metade em ações, que é um negócio um pouco mais arriscado. Mais arriscado. Eu tenho o risco de ganhar mais, mas tenho o risco de perder mais. Exatamente. E outra metade em renda fixa, que vai dar menos retorno. Renda fixa. Mas também é muito, muito mais seguro, no sentido de que você não vai perder dinheiro. Certo? Então, imagina fazer isso ao longo do tempo. Todo mês, esses R$2.000, R$1.000 em ações, R$1.000 em renda fixa. Aí você vai fazendo isso ao longo de muito tempo, muitos anos. Vai se aproveitar dos juros compostos, né? Porque o investimento vai crescendo, né? Em juro sobre juro. Então, assim, só que isso é muito chato. É muito sem graça. É tão divertido, Bruno, eu costumo até dizer, quanto ficar acompanhando a grama do jardim crescer. Verdade, já escutei tu falando isso. Sabe? Não tem graça, não tem emoção. E as pessoas querem emoção também. Então você presta atenção. Se você não quer só ficar rico ou ter uma estabilidade financeira, uma liberdade financeira, uma independência financeira, você quer emoção. Pô, agora tu falou uma coisa merda. As pessoas querem emoção. Então não pode ter calmaria. É tipo o casalzinho novo que fala assim, mas ele não tem ciúmes de mim. Tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. E a moça ou o moço tá triste porque o outro não tem ciúmes. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso aí. Mas tá perfeito, vocês se amam. Não, mas ele não tem ciúmes. Mas não é pra ter um casamento equilibrado. Não, mas parece isso, né? Parece isso. E assim... Essa não tava no meu radar. Tem que ter emoção. A gente é viciado nesse processo. Pois é. Então, assim... Essa caça? Só que isso isso não vai ajudar no sentido de acumular riqueza, acumular patrimônio. Isso vai te prejudicar. Isso é um risco, é um perigo. Porque, na verdade, assim, por exemplo, a bolsa de valores, investimento em ações. Muita gente usa a bolsa como se fosse um cassino.
Ah, cassino, é isso aí. não é? Então, assim, se o cara quer emoção, Bolsa não é é cassino. melhor ele ir pro cassino. Porque lá ele vai ter emoção. Lá tá no lugar certo, entende? Agora, fazer isso na bolsa é pedir para fracassar. Né? Então, tem uma coisa que eu costumo dizer o seguinte também, que a única coisa que se consegue rápido na bolsa é ficar pobre. Essa é uma frase boa, hein? Você já A pôs única- no seu Facebook essa daí, no seu Instagram, frase do Facebook. A única coisa que você consegue rápido na bolsa é ficar é pobre. ficar pobre. Porque tu vai especular, vai fazer uma aposta, vai encarar o investimento como aposta. E, na verdade, a bolsa de valores não é para isso. É onde você aloca o seu capital em ações de boas empresas, de bons negócios. E você se torna sócio desses negócios. Esses negócios vão prosperar e o seu dinheiro vai crescer. Como se você fosse sócio de um negócio qualquer. Né? Você não é sócio aqui da Luz da Serra? Então, é um negócio. Você tem ações da Luz da Serra. Se esse negócio prosperar, o seu patrimônio cresce. Isso. E Tá, na pra bolsa que- é igual. Pra quem não entende nada de bolsa, em 2 minutos, você consegue explicar? Pra quem não sabe nada o que é bolsa. Porque eu tenho gente de tudo quanto é nível aqui. Perfeito. Não, basicamente a Bolsa de Valores é o local onde se negocia pedaços de empresas, que são as ações. Então, as ações do Itaú, por exemplo, Petrobras, Vale, todas essas empresas conhecidas, Ambev. Então, você pode comprar parte dessas ações, desses pedaços de empresa, são as ações, e você vai se tornar sócio desses negócios. E aí, o que acontece? Como eu falei, o negócio vai prosperar, se o negócio prosperar e crescer, as ações tendem a se valorizar. Claro. E você também recebe os dividendos, né, que é a distribuição dos lucros que essas empresas geram. Se as empresas vão mal, não tem distribuição de lucro Não tem. e o seu papel fica para baixo, cai. Tende a cair e tal. Mas assim, isso olhando para uma perspectiva mais longa, né? Então, a gente tem que entender que no dia a dia, o preço das ações vai para tudo que é lado. Ele pode cair, pode subir, Normal. é uma loucura. É como tipo um mês, bate meta, não bate meta, bate meta, não bate meta. Mas chega Não no final tem- do ano, você construiu um... Mais ou menos isso, Não tem como saber no curto prazo. Então, essa coisa de querer adivinhar o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Querer jogar esse jogo, de querer especular, eu vou comprar porque amanhã vai subir, eu vou vender, cara, vai se ferrar. Então o se fizer isso. jogo é de confiar na cultura empresarial daquele papel, na cultura daquela empresa que você está Isso. investindo, no histórico Isso, de decisões, na governança daquela empresa. exatamente. É tipo escolher alguém para casar, né? Mais ou menos isso. É Certo. parecido com isso. Tanto que, se eu não me engano, eu botei isso no livro, que é um negócio que é o seguinte. Muita gente pergunta assim, mas qual é o prazo do investimento em ações? Sabe me dizer qual é o prazo do investimento em ações? Eu não faço ideia. Chuta, hein? O prazo do investimento, o que significa? O prazo para ter retorno ou o prazo que as pessoas médias ficam? Depende. Qual é o prazo? Assim, você investe em ações para ficar quanto tempo com essas ações? Isso média do nosso mercado? Ou a minha opinião? Não, a tua opinião, Não, assim, Se alguém te perguntar assim, Bruno, eu quero Hoje, investir o que em eu ações. falei para você na hora do almoço? Eu falei, cara, eu sou um cara de relações duradouras. Então, se eu procurar investir em ações, eu estou investindo naquela empresa. Então, eu quero acreditar naquela empresa. Então, eu só vou tirar o dinheiro dali se alguma coisa muito der. Eu pretendo não tirar. Perfeito. Isso eu. Mas tu respondeu a minha... Sou casado com a minha mesma esposa, tenho os mesmos sócios, tenho o mesmo contador desde sempre. O prazo é indeterminado. Certo. Por quê? Você se tornou sócio desse negócio e se esse é um bom negócio, você não tem por que se desfazer Não dele. tem. É que nem casamento, é que nem Claro. amizade. Ótimo, ótimo. Né? Nossa, muito Você termina uma esclarecedor. amizade, assim, você tem prazo de amizade, nós somos amigos, mas a nossa amizade vai até... Tá, então, professor, por que as pessoas compram e vendem ações toda hora? Ou por que os gênios aí dos investimentos no YouTube, canais com milhões de inscritos, ficam ensinando, compra essa ação, venda aquela ação, compra... Por que tem isso, então? Vocês já viram? Compra essa, vende essa, hora de vender, hora de comprar, hora de vender, hora de comprar. Então, por que é assim? Você está falando que eu preciso olhar para aquele papel como se fosse um casamento, uma sociedade. Isso. Mas o que eu vejo na internet é diferente. Eu vejo as pessoas falando compra, vende, compra, vende. Por que o pessoal fica falando compra, vende? Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar isso de uma forma simples, tá? Porque, na verdade, todo o sistema, tá?
Assim, o mercado financeiro, ele vive dessa movimentação. Certo. Tá? Então, assim, as instituições financeiras, elas ganham quando você negocia. Porque você paga corretagem, né? E nessa Corretagem é uma taxa? Exatamente. Uma comissão? Como que nem vai comprar ou vender um imóvel, vai ter uma tem lá corretagem. o corretor, 6% corretor lá. Então, assim, corretagem é uma taxa que você paga ao comprar ações. Tá. Então, se as instituições como corretoras ganham com isso, qual vai ser o incentivo dela de querer que você compre uma vez só e nunca mais compre ações? Zero, não é? Ela quer que você movimente. Ela vai dizer assim, Bruno, compra ações do Itaú hoje. Mês que vem ela vai dizer assim, não, agora vende as do Itaú e compra as da Ambev. E assim ele vai incentivando você a ficar girando. Tá? Ou seja, quanto mais você comprar e vender, mais esse mercado vai girar e mais mais alguém vai ganhar. Exatamente. Mas não E tem de certa forma isso é descontado da tua parte ou não? Não, na verdade, o que Se eu comprar e vender um papel lá, quem que tá pagando essa comissão? Tu que tá pagando. Eu que estou pagando? Tu, o investidor, está fazendo negociação, tu está pagando uma corretagem para a instituição. No caso, corretora. E sai ali do teu produto exatamente. financeiro. Sai do teu montante. Tá. Certo? Então as empresas elas vão estimular isso. Tá? Elas vão estimular esse giro de patrimônio que se fala. Né? Então, toda vez que você gira... Não quer dizer que nunca seja importante trocar. Às vezes tem uma oportunidade de vender. Olha, está acontecendo isso, aquilo, pela minha leitura vale a pena vender. Com certeza. Mas não uma coisa frenética. Não, coisa frenética. Ah, entendi. Essa é a questão. Ou você tem parte em renda fixa, mais conservador, e os teus 20% de renda variável, você fala, olha, tem uma situação acontecendo, uma mudança de governo, o Trump tomou um tiro, essa coisa toda mexe tudo. Exatamente, um rebalanceamento de carteira. Tá. Porque com o passar do tempo, a composição inicial que você montou na sua carteira pode mudar. Pode não, ela vai mudar. Tá. Né? As ações subiram muito, então daqui a pouco tu tinha 50-50, vai ter 60-40. Tá. Aí para rebalançar a carteira, tu vai vender um pouco de ações e vai comprar renda fixa. Um exemplo bem básico aqui. Né? Então, voltando à tua pergunta, né? Por que existe um influenciador que fica dizendo, agora compra isso, agora vende isso? Cara, mas é muito. Eu estou assistindo muito Instagram. Aí pergunta, Itaú ou não sei o quê? Não sei o quê ou não sei o quê? Essa ou aquela? Tá. Vender ou comprar? E aí fica um negócio que eu falei, cara, é assim que tá? Tá, mas assim, então, só voltando, Bruno. E gente boa, tá? Mas no caso do influenciador, ele está ganhando de alguma forma. O que ele está ganhando? Visualização. Ele está criando uma polêmica ali. Igual eu aqui, tô criando polêmica contigo também. Não deixa de ser, né? Exatamente. Então ele vai estar ganhando visualização, engajamento, certo. Daqui a pouco para vender um curso, para vender uma mentoria, para vender alguma coisa. Que daí ele vai ensinar outra coisa. Então tem um interesse por trás disso, certo? Sim. Né? Então qual o interesse de um influenciador fazer um vídeo onde ele diz para comprar só... compra ações do Itaú e não faz mais nada. Certo. Não vai ter graça, não vai chamar atenção. Não vai. Você entende? Por isso que eu falei, esse teu caminho conservador, sensato. Conservador é uma palavra que parece ruim, né? Mas esse caminho consciente, vai? Sensato, ele é o que as grandes mentes têm, mas se você ficar falando, olha, deixa eu te contar, para você emagrecer, você tem que não comer teus doces, né? Hoje, na hora do almoço, veio o pessoal e falou assim, vocês querem uma sobremesa? Aí ele falou para mim assim, não, sobremesa só no final de semana. Então, são escolhas que você faz. Agora, você quer parar de engordar ou emagrecer, você tem que de noite comer mais saudável, principalmente, você tem que fazer exercício, tem que mudar aquilo que te inflama. Aquelas coisas você tem que tomar uma decisão. E não é gostoso. Não. Não só emagrecer, mas qualquer hábito. Quer ver um hábito que eu tinha péssimo? E eu consegui melhorar, mas sofrido e dormir muito tarde. Toda vez que você vai fazer uma mudança de hábito, é muito sofrido. Como que a pessoa começa... Isso aqui para você, isso aqui é a sua vida, isso aqui é o que você é. Você não tem nenhum trabalho para ensinar isso, você não tem nenhum trabalho para falar o que você vive. Certo? Da mesma maneira que você não teve dificuldade de falar, não quero sobremesa, que eu só como no final de semana. Você já é acostumado com isso. Certo? É que nem para mim. Eu não fico nervoso fazer uma aula, um podcast. Eu faço isso todo dia. Tem gente que fico nervoso na frente das câmeras. Eu não faço, estou acostumado. Como que começo a adquirir esse hábito? Porque eu vejo que você tem muitos elementos mentais que você conquistou ao longo da vida que você nem percebe, mas que é uma cabeça de investidor. O que a pessoa precisa? Você já falou que a gente tem que ler mais, investir mais em si,
que nesse momento não é muito menos importante é você juntar R$100 por mês, que em 10 anos não vai mudar a tua vida. E talvez você dedique 1, 2 anos, que você quase não junta dinheiro para você, mas você investe em você. Que em 2 anos você multiplica o seu salário, a sua renda e começa a mudar. Isso eu peguei. Mas assim, conceitos para mudar de cabeça. O cara convive com pessoas erradas. O que você acha que hoje constrói a cabeça de um futuro investidor? Porque essa cabeça pode ser construída antes do cara ter dinheiro, né? Sim. Como é que chama? Você muda a tua cabeça primeiro, você fica rico depois, certo? Olha, é uma pergunta interessante. Eu não saberia dar uma resposta objetiva e direta, assim, mas eu acho que tem algumas coisas aí, né? Bom, acho que comentou um negócio legal que é estar próximo de pessoas com uma cabeça parecida, tá? Isso é importante, né? E a gente citou antes a questão do emagrecimento, né? Então, é um exemplo muito bom, porque se você está próximo você quer emagrecer e está próximo de pessoas que não estão com essa cabeça, é muito difícil você conseguir. Claro. Então, você quer investir e está do lado de alguém que gasta mais do que ganha, vai ser difícil. Então, estar próximo de pessoas assim é um caminho também. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Pessoas com princípios objetivos parecidos. Parecidos, exatamente. E eu acho que assim, o que já foi falado antes, também a questão de estudar, né? E estudar os grandes investidores, estudar as pessoas de sucesso, né? Então, e os livros são um caminho muito... Cara, de 50 a 100 reais você compra cada livro. Exatamente. Que vira a tua cabeça. Exatamente. O meu livro que virou a minha vida foi o T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária. Total, esse é incrível. Esse foi legal pra você também? Pô, foi incrível. Esse livro foi um marco da minha vida. Teve outro, Seja Feliz, Saudável e Rico. Pai Rico, Pai Pobre, para muitos também. Instala coisas na tua cabeça, né? O Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, para mim, eu li ele em 2002, se eu não me engano. Foi lá que plantou a semente na minha cabeça da ideia da renda passiva. Certo. A ideia dos quadrantes, não sei se tu te recorda. Claro. O quadrante da esquerda era empregado e autônomo, né? Claro. Pô, tem que achar esses quadrantes. Onde o cara trabalha vendendo a sua hora, não é? E o quadrante da direita, que para mim, assim, foi revolucionário, que é o quê? Do investidor e do empresário. Porque do investidor você faz o dinheiro trabalhar para ti, né? O dinheiro trabalha para ti. E o empresário, enfim, o empresário, ele é dono de um sistema, né? Onde tem pessoas que trabalham para ele, exatamente isso aí. Empregado, o dono de negócio, autônomo, investidor. Isso aí é muito revelador, é muito incrível. É disruptivo, né? É disruptivo. A pessoa que entende isso, que olha isso e entende, ela fica maluca. Foi o que aconteceu comigo quando eu era terapeuta. E tudo que eu fazia eu queria ter clientes de terapia. Então, me acompanha. Eu cobrava R$60 a consulta nessa época. E eu precisava de uns R$4.000 para viver. Bem, assim, dentro da classe média operária, né? Viver bem da classe... Nada de luxo, nada de viagem no final de ano. Para viver bem, pagar as contas, viver bem. Então, eu atendia 6 pessoas por dia, 6, 5, 30, né? 5 pessoas por dia, pelo menos. E se eu atendesse 2 só num dia, ficava ruim. Se eu atendesse mais do que isso, ficava bom, mas ficava cansado. E aí eu via que a pessoa não ia, a minha grana diminuía, a pessoa ia, eu trocava a hora. Só que daí, alguém me falou sobre renda passiva e sobre escala. De coisas que você consegue... Como é que é, Fogaça? Eu estou tentando usar uma linguagem bem inocente. Que você consegue se bilocar. Como que é? Como se você se bilocasse. Eu estou aqui e eu estou, por exemplo, fazendo uma ação, vendendo terapia. Mas eu estou lá e estou dando palestra. E eu estou lá e estou nas prateleiras das lojas. E aí eu falei, então é isso. O que você tem que investir é como que você multiplica a sua força de trabalho. Porque imagina que você é um terapeuta, mas você atende muita gente ao mesmo tempo. Imagina que a sua mensagem... Aí vieram os livros. Eu falei, então, enquanto eu estou atendendo uma pessoa no consultório, outras pessoas estão comprando meu livro. Aí, mas eu continuo fazendo o que eu gosto. Lembra? Investir no trabalho. Aí depois falou assim, mas tem uma outra coisa boa que você pode fazer, é que ao invés de você atender uma pessoa, você pode atender várias. Então, você pode fazer terapia em grupo. Mas não é que é isso mesmo? Então, eu tenho livros sendo vendidos e eu tenho terapia em grupo. E ao invés de trocar R$60 uma pessoa, eu posso cobrar R$60 de 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, esse pensamento, ele só vem quando você para e faz o que o André falou. Quando você está sem grana, o primeiro investimento que você tem que fazer é em você.
É investir em mudar a tua cabeça. Parabéns por estar assistindo esse podcast. Talvez já seja uma boa, né? Total. E isso é foda. Hoje em dia, a pessoa só não evolui mentalmente se ela não quiser. Porque o YouTube mesmo é a maior universidade gratuita livre do mundo. Exatamente. Então, esse conceito de quadrantes, quando que caiu a tua ficha quando você falou assim, cara, eu preciso fazer o dinheiro trabalhar por mim? Isso. Que a renda passiva é o quê? Eu tô focado, eu sou cantor, eu sou pedreiro, tenho uma loja de carros e eu tô focado em vender carro, mas enquanto isso, o meu dinheiro tá trabalhando por mim, seria isso? Pode chamar isso de renda passiva? Sim, porque assim, a renda passiva, ela pode ser... Existem várias formas de renda passiva, não é? Tá, vamos lá. As mais comuns, né? Então, dentro do meu mundo aqui, nós temos os dividendos das ações. Dividendo é lucro, né? É o lucro, exatamente. O lucro da empresa que é distribuído aos acionistas. Tá bom. Tá, são os dividendos. O lucro que foi... a empresa teve resultado, vocês são sócios, está aqui a sua parte de cada um, proporcional ao percentual da sociedade. Outra forma de renda passiva que é muito interessante para quem quer gerar renda passiva imediatamente são os fundos imobiliários. Tá? O fundo imobiliário basicamente é um fundo de investimento, onde esse fundo ele capta recursos dos investidores para investir em imóveis. Tá? E daí pode ter várias coisas aí, pode empreendimentos ou mesmo comprar imóveis para alugar e tal. Mas resumindo, tá? Esse fundo ele vai receber esses aluguéis e vai distribuir aos cotistas. Tá, então vamos supor, um fundo quer construir um prédio que vai ser feito um banco. Hoje os bancos não estão... Faz um banco. Tá bom, é isso aí. Um Bradesco, da Vida Grande, no centro de São Paulo. Isso. Preciso fazer o prédio. O Bradesco não vai comprar o prédio. O Bradesco vai alugar. De quem? Desse fundo que juntou lá 300 pessoas para subir o prédio. Exatamente. Você pôs o dinheiro para isso. Você comprou um pedacinho. Você comprou uma torneira e um ladrilho. Aí, todo mês, o Bradesco paga o aluguel de uso. Isso. E esse aluguel volta para o fundo. Volta para o fundo e o fundo distribui aos cotistas de acordo com a proporção. A parte dele. Exatamente. Entendi. Então, o fundo imobiliário é extremamente maravilhoso, interessante. né? É maravilhoso. É forma de você não ter a casa, mas você pode ter uma... Eu tô brincando, tá? Você tem um pedacinho daquela casa. Você não pode ter um apartamento. E parece que tá bom de novo, né? É que assim, teve uma fase que não ficou tão boa, tô certo ou não? Eu não costumo olhar dessa forma. Porque, para mim, sempre é hora de... Sempre vai ter fundos interessantes. Claro que tem momentos de mercado, o juro está muito alto e tal. Mas assim, como eu defendo o investimento regular ou aportes regulares, então eu estou sempre alocando. Em fundo imobiliário, ações, sempre botando. Sempre vai ter coisa boa. Né? Então, estou sempre botando. Na sua carteira sempre tem fundo imobiliário? Sim, claro. Sim. Na minha carteira tem fundo imobiliário, tem ações, renda fixa. E alguns ativos no exterior, que na verdade lá também é ações, renda fixa e fundo imobiliário. Tá. No fundo é basicamente isso aí. Claro. Ações, renda fixa e fundo imobiliário. E você trabalhando com outras coisas para continuar aportando. Isso aí. Aumentando esse bolo, essa carteira, para que ela aumente essa renda passiva ao longo do tempo. Sensacional. Então, renda passiva, uma delas aí é fundo imobiliário. Fundo imobiliário, dividendos de ações. Dividendos de ações. Bom, uma tradicional renda fixa que todo brasileiro conhece, que é de imóveis. Tá. O cara compra um imóvel e aluga para receber o então, aluguel. A pessoa está acostumada com o gerente do seu banco, o seu Everaldo, a dona Cleide lá, que oferece um produto financeiro para vocês. Estão acostumados que é um CDB de banco, é uma renda fixa? Dá exemplo de quem contrata direto para o banco esses produtos. Sim. É um CDI, não sei o quê. O CDB, que é um título privado. Aí tem do 30 banco. dias, 60 dias, 90 dias, 1 ano, 2 anos, dependendo, você vai ter uma rentabilidade maior, né? Isso aí. Bom, daí temos tem a renda fixa, né? Mas assim, a renda passiva que eu gosto mesmo são essas ações, fundo imobiliário, imóveis é uma possibilidade. Royalties de livro é renda passiva. Graças a Deus que é. É renda passiva. Se eu te falar o que eu vendi de livro na pandemia, então, meu Deus do céu. Olha, eu estava tão chocado com a pandemia, parentes morrendo, amigos morreram, eu estava tão triste. Aí eu me lembro que meu sócio falou assim, olha, tem uma coisa que aconteceu na pandemia que agora acho que você vai ficar feliz. Porque ele viu que eu estava triste, tinha morrido uma pessoa querida da família, eu estava acabado. Aquela coisa, aquele transtorno. Falou, deixa eu te falar, na pandemia teve um mês que vendeu 8.900 livros seus só online. Só online. Falei, sério? Nós estamos com 6 meses acumulados aqui para te pagar de royalties. Olha, não vou dar em detalhes. Falei, sério?
Então, 20 anos praticamente de carreira e eu tive um pagamento de royalties assim, olha, astronômico mesmo. Olha aí. Deu vontade de pegar um chapeuzinho para Bahia, sabe? Mas é verdade, é uma renda passiva que eu recomendo totalmente. Exatamente. Então, assim, existem várias formas de renda passiva, né? Então, e é isso aí. Então, esse é o grande jogo, é buscar criar fontes de renda passiva, né, ao longo do tempo. E dentro do que eu lido, né, eu basicamente lido com a questão da renda passiva de investimentos financeiros, né? De investimentos no mercado financeiro. Excelente, excelente. Então, eu acho que foi no teu livro que eu li de um caso de um senhor que, eu não sei se foi no teu livro, mas era um senhor que trabalhou a vida inteira como alguém que tinha uma profissão simples, uma profissão média. E durante toda a vida, ele teve as contas ajustadas ali. Mas ele foi investindo uma grana pesada por mais de 30 anos, foi investindo. E que quando ele se aposentou com o dinheiro da aposentadoria, mas os dividendos das ações, mas o patrimônio que ele fez, ele estava com um estilo de vida melhor do que quando ele teve na vida normal de funcionário, que, se não me engano, era motorista, não lembro a história. Bom, mas eu li. Tá? Eu vi. Agora, eu também quero dizer uma história de um senhor que eu conheci. O apelido dele era Pelé, não era à toa, ele parecia muito com Edson Arantes do Nascimento. E, se eu não me engano, ele era caminhoneiro, estava sempre vivendo em transporte. E ele e a esposa dele, que eram 2 pessoas com 5 filhos, aquelas pessoas honradas, eles viveram a vida inteira com ela trabalhando, ela fazia coxinha, salgadinho, bolo para casamento, essas coisas. E ele trabalhava com tudo quanto era coisa ligada a transporte. Cavadeira, patrola, trator, caminhão. Então foi investindo. Só que na época era produtos financeiros de banco, né? Uhum. Colocando dinheiro e sobrava um dinheirinho, o que ele fazia? Um apartamento, uma casinha. E foi isso. Deu o período de aposentadoria dele. Quando ele aposentou, considerando tudo que ele juntou, mais... vamos dizer assim, a passiva dos investimentos que ele fez ao longo de mais de 30 anos, ele tinha 3 vezes o salário que ele tinha sem trabalhar. Cara, isso não é sensacional? É incrível. Isso é possível. Total. O que é a palavra? Ele e a esposa dele, eu não lembro se era a Dona Rosa, a esposa do Pelé, na época que eu estudei em Sorocaba, essa história. Eu não lembro, mas acho que a disciplina era dela. Eles eram disciplinados, não gastavam mais que ganhavam. Não deixava os filhos gastar mais. Era ali o que tinha. Eles eram humildes. Eles não... Era uma história que eu sempre contava, porque quando eu pegava um ônibus para ir para a escola, às vezes era o seu Pelé que fazia o transporte. Eu me lembro disso. Ele não era da minha cidade, era de outra cidade. Incrível, perfeito, né? Incrível. Essas histórias, assim, existem inúmeras histórias com essa mesma... com essas mesmas... né, exatamente com essa sequência aí que tu comentou, né? Pessoas assim simples que ao longo do tempo tiveram a disciplina correta, às vezes sem saber, às vezes sem instrução, mas intuitivamente fizeram a coisa certa, não é? E chegaram no final da vida com um patrimônio relevante, né? E aí entra uma coisa, Bruno, que assim, que para mim faz muito sentido, e isso fortaleceu muito quando eu li um livro de alguns anos atrás, chamado Psicologia Financeira, talvez tu conheça, Morgan Housel. Esse livro já li umas vezes. Esse livro... Eu fiz resumo, esse livro é bom. Esse livro é fantástico. Tem umas coisas de quebra de paradigma bem forte, né? Total. Esse livro que fala, me ajuda ali, que eu estou confundindo os livros aqui hoje, mas ele fala que, ele inclusive tem um lance meio polêmico, que muito dinheiro é ruim. Ele fala do suficiente, né? Isso. De ter o suficiente. Ali mudou um jogo para mim, sabe? Ele falou, porque tem um teto, mais ou menos assim... O que mudou para ti nesse aspecto, Bruno? Mudou, eu tive mais paz. Legal. Eu fiquei mais em paz quando ele fala daquilo de coisa. Não, como assim? Depois você lê o livro todo, que eu acho que você tem que ser tudo que nasceu para ser. Sim. Mas eu vejo que exatamente a ganância de querer resolver o problema, aquela coisa de efeito afanhoto, de cassino, isso acaba com... Você trabalha para sustentar um estilo de... Cara, sucesso é ser feliz, velho. Pois é. Eu acho que ele passeou muito por isso, por sucesso e ser feliz. Total. E ele fala muito que a felicidade, assim, o dinheiro ele traz a felicidade no sentido de que traz controle sobre o seu tempo. Nossa.
Então, Sim, no sim, fundo, o dinheiro, a gente deve juntar Maravilhoso. dinheiro para que você consiga ter controle sobre o seu tempo. Maravilhoso. Né? E para mim também caiu a ficha nesse momento. Que no fundo é isso. Esse é o grande jogo. Porque assim, até um tempo atrás, Bruno, até eu escrevi uma newsletter lá para minha lista lá, falando sobre isso. Que assim, até há pouco tempo atrás, eu costumava admirar muito aquelas pessoas que ostentavam grandes bens. Ah, o cara tem um carrão, uma mansão e não sei o quê, tá, beleza. E de um tempo para cá eu comecei a observar que eu comecei a dar valor para as pessoas que tinham tempo. Porque o dinheiro, ele compra tempo. Uhum. Então, isso que é o mais interessante, que é o que eu busco, né? E a renda passiva proporciona isso. Você tem renda passiva, com a renda passiva você não precisa de renda ativa, ou seja, não precisa trabalhar necessariamente. Claro que sim. Às vezes fazendo algo que você não gosta. E isso te dá controle sobre o seu tempo. Né? Para você usar como quiser. Então, para mim, isso aí foi incrível. E esse ponto do livro, talvez tenha sido o que mais me chamou a atenção. Excelente, excelente. Uau, papo profundo. Ó, uma das coisas piores que tem é quando alguém precisa de dinheiro rápido. Não tem nada que pode ser mais desgramado na vida de um ser humano é precisar de dinheiro rápido. Então, eu preciso urgentemente de dinheiro e você instala aquela urgência, você se perde nos seus princípios. Eu acho que o dinheiro, como você falou, veja, essa frase não é minha. Fique caro primeiro para ficar rico depois. O que é ficar caro? Ficar caro é o que você falou aqui no começo. Aumente o seu valor. Então, quando eu comecei a trabalhar como palestrante, qualquer R$600 era a minha primeira palestra. Você me levava. Eu só podia alguém me convidar para ir dar palestra, eu adorava. Imagina R$600, estava bom aqui na minha região. Então, aí, num salto de fé, eu passei a 2.600, que alguém falou, você é louco. Passar para 5.000, eu passei para 2.600. Então, quando você não consegue aceitar, com as dificuldades de viajar aqui no Rio Grande do Sul, não vou ficar falando quanto é a minha palestra, se alguém quiser, pode falar com a minha secretária ou com o pessoal de eventos, mas hoje existe uma noção de importância, custo de oportunidade, que faz eu ter coragem de cobrar quanto eu acho que vale a minha palestra. Mas eu não tinha essa coragem, André. Eu sou uma pessoa que fala de prosperidade hoje, porque eu não tinha coragem de cobrar. Eu não tinha coragem de vender. Eu achava tudo caro e também não conseguia vender. Aquilo que eu achava dos outros era isso. E o fique caro primeiro e enriqueça depois é uma das coisas mais sérias que tem na minha vida. Porque quando eu aprendo a resolver problemas caros, eu recebo por isso. Quando eu aprendo a resolver problemas em quantidade, eu recebo por isso. Você já escutou aquela história de que para você ser milionário, eu resolvo 1 milhão de problemas. Não é bem assim, mas é bem assim. Não é bem assim, mas tem sentido. Então, quando eu comecei a resolver problemas de mais gente e problemas mais sérios, quer dizer que eu comecei a me envolver com aquilo que é o objetivo de uma empresa no mundo. O objetivo de uma empresa no mundo é resolver problema, criar soluções. Faz sentido? Se uma empresa não resolve o problema e não cria solução, não tem que existir. Quanto mais raro for o problema, a solução, mais a empresa ou o produto vai ganhar. É simples assim. A gente é um produto. Eu falo para os meus alunos de uma mentoria de marketing digital, para terapeutas, eu digo, você é uma promessa ambulante. Quando o teu cliente olhar você e falar, nossa, a Aninha pode resolver o problema que eu estou aqui com meu filho. Você tem que ser essa promessa. E a gente aumenta o nosso nível de prosperidade à medida que você serve a prosperidade do mundo. Eu preciso entrar num... Você sabe que eu sou esquizotérico, né? Esse é um canal espiritualista também. Mas para mim, a prosperidade vai vir quando você entender que você não está aqui no mundo só para olhar os seus interesses. Quando você decide largar um pouco de tudo que você faz e criar um livro, que você tem interesses pessoais, que ele é renda passiva, mas, cara, você parou e deixou o teu legado para ajudar outras pessoas por um preço ridículo, vamos ser sinceros. Então, eu acredito, sabe, Fogaça, que a prosperidade, agora não estou falando só de dinheiro, ela vem quando a pessoa está no lugar certo do mundo. Como que você vê, eu quero que você dê a sua opinião sincera, que você deve conhecer muita gente que tem grana, que faz grana, mas não é feliz. Como é que tu pensa isso, cara? Porque você acha que vale a pena, considerando o que você falou recentemente, vale a pena eu trabalhar com algo que me dá dinheiro, mas não me faz feliz? A pessoa precisando de dinheiro tem a ver com necessidades básicas, eu sei, mas como que você pensa isso, cara? Em termos de construir isso aqui, fique rico investindo de maneira simples, vale a pena ficar rico mesmo infeliz, cara? Aí a gente vai entrar num tema bem interessante, né? Que é a questão
dinheiro versus felicidade, dinheiro traz felicidade e tal. Eu acho assim, que, como tu colocou, né, Bruno, tem algumas questões básicas, alguns níveis básicos que precisam ser atendidos. Tá? Isso daí tem até a pirâmide de Maslow, né? Essa é boa, né? Que é bem conhecida, né? Onde as necessidades básicas. Onde na base temos as necessidades básicas, depois vai subindo até, até a autorrealização, né? Então, assim, quando a pessoa não tem as necessidades básicas, é muito difícil que ela consiga estar plenamente feliz, né? Então, ela tem que ter... Ela só vai pensar em suprir. Só vai pensar em suprir. Ela não tem alimento, não tem segurança, não tem abrigo. Como é que ela vai querer ser feliz se ela não tem o básico, né? Então, passa por esse momento, esse nível, né? E aí depois a coisa vai subindo, mas eu acho que também isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Eu tenho uma visão sobre isso, tá? Que foi sendo construída ao longo do tempo. E a minha visão hoje, Bruno, ela é muito ligada na questão daquilo que eu comentei antes sobre o controle do tempo, tá? E usar o meu tempo com aquilo que é importante para mim. E o que é importante para mim não necessariamente é importante para ti. Cada um vai ter o seu nível de... né, vai entender o que é importante para si. Certo. Né? Então aí tu havia comentado antes a questão do será que vale a pena trabalhar numa coisa que você não gosta para ganhar mais dinheiro? Né? Será que isso vale a pena? E aí entra naquela ideia de que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Só que a maioria das vezes esse preço não é monetário. Claro. Não é? E eu me recordo, Bruno, até contar uma breve história. Quando eu trabalhei lá na Gerdau, eu certa vez estava almoçando junto com uma secretária de um dos grandes diretores da época. E ela fez um comentário que me chamou a atenção, até hoje eu guardo essa história. Que ela disse que esse diretor, que era um dos principais naquela época, o diretor financeiro, ele tinha uma grande angústia, uma grande dor de que, como ele trabalhava muito, estava sempre viajando, certa vez, ele estava, acho que em viagem na Europa, e ele não viu uma das filhas nascer. Porque ele estava viajando. Então, isso era uma coisa que para ele era muito dolorido, ele não ter conseguido estar no dia do nascimento da filha. E apesar disso, ele ganhava muito bem. Rios de dinheiro. Então, por mais que tu ganhe muito dinheiro, tem coisas que são mais importantes. Né? Então, eu penso assim que cada pessoa tem que entender o que é valor, o que vale para ela, o que realmente tem valor para ela, o que é importante. Agora sim, então, me cai a ficha. Então, você considera que esse seria um primeiro ingrediente? Quando a pessoa está num estado de assim, brasileiro médio, correndo atrás da máquina, o brasileiro batalhador. Nem estou falando da pessoa que ganha 1.000, o brasileiro batalhador, aquele brasileiro médio que é raçudo, é batalhador, em via de regra, o brasileiro é muito trabalhador. Num primeiro momento, pensa em suprir as necessidades básicas ou já nesse momento tem que saber o que é sucesso para ele? Porque o que você está falando é o seguinte, você tem que entender o que é sucesso para você, porque se sucesso para você estar junto com a sua família, nem 100 bilhões no ano vai resolver o fato de você não ver sua filha nascer. Exatamente. Se sucesso para você, o que é sucesso para você? Você tem que definir isso, daí fica mais fácil, até você não se compara tanto. Mas você acha que o quê? A gente no começo tem que desenvolver força pelas necessidades básicas e depois que você suprir um pouco, aí você vai pensar o que é sucesso para você? Eu acho que é por aí. Eu também acho. Eu acho que eu só tô trocando a ideia. Pensando aqui, eu acho muito, né, cara? Eu acho que é por aí o caminho. Tem a ver com idade também. Você tá lá com pouca idade, você quer ter o carro, você quer ter independência, você tá cagando pro que é sucesso, né? Exatamente. Então, por isso que não é uma resposta fácil essa. Por isso que a pergunta é essa, para gerar muitas retóricas aí. Não é uma resposta muito fácil, mas assim, eu vejo que é mais ou menos isso, né? E tem uma outra coisa, Bruno, que eu acho muito interessante em cima de toda essa história aí, essa história do tempo, Já né? não tem muita coisa. Nossa, tem muito assunto aí. Mas assim, essa coisa do tempo, né? Antes de você falar do tempo, se quem está assistindo aqui, pessoal, o que vocês estão achando desse comentário, desse assunto, comentem, por favor. É que esse assunto, ele costuma ser o que faz a pessoa chegar... pode ser meio pesado, mas costuma ser o que faz a pessoa chegar no final da vida e falar, pô, valeu a pena. E costuma ser, Fogaça, aquilo que
as pessoas chegam no final da vida e falam, errei tudo, caguei tudo, não dá tempo para voltar atrás. Então esse papo que nós estamos tendo aqui é bem a característica do que a gente fala aqui nesse canal. Por quê? Porque aqui a gente sempre fala sobre alinhamento de vida. De você ter uma vida alinhada aos seus propósitos, alinhada com você, que você se acorde todos os dias de manhã, se olha no espelho e fala, tô na boa, né? Isso. Segue, Perfeito. sobre tempo. É o seguinte, sabe que recentemente eu finalizei um livro que me mexeu muito comigo. Que bom, porque você escreve bem. Eu finalizei eu li um livro, né? Um livro que eu li. Ah, pensei que você tinha Não, eu escrevi. É um livro que eu li. Porque eu já elogiei aqui nos bastidores, esse cara escreve muito bem. Escreve artigos, escreve newsletter, escreve coisa bem. Escreve, tem domínio da escrita. E assim, Bruno, esse livro, o nome do livro é Morra Sem Nada. Opa, boa sugestão. Morra Sem Nada. É. Forte, né? Morra Sem Nada. Porque, na verdade, a grande ideia do livro, tá? O livro ele não fala só disso, mas a grande ideia dele é que as pessoas devem chegar no final da vida sem dinheiro. Caraca. Porque ele defende a tese que você deve usar esse dinheiro que você ganhou ao longo da vida, que é um dinheiro que você trocou tempo de vida, energia vital, para ganhar esse dinheiro. Então, você deve usar esse dinheiro. Tá. Então, é mais ou menos essa a ideia. Mas tem um ponto do livro que ele fala... Bill Perkins. Isso, Bill Perkins. Tem um ponto nesse livro que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, que você deveria usar o dinheiro que você ganhou mais em experiências do que bens. Porque os bens, quando você compra um bem, você compra um carro, no outro dia ele já está começando a depreciar. E vai se depreciar ao longo do tempo. Quando você investe numa experiência, uma viagem, enfim, experiências de forma geral, qualquer tipo de experiência, ele defende que essa experiência vai ficando boa com o passar do tempo. Ela vai ficando melhor. Então, sei lá, o cara fez eu tive uma experiência há 20 anos atrás que eu passei um ano morando em Sydney, na Austrália. Certo. E essa experiência foi incrível. E hoje, quando eu lembro dela, ela fica melhor ainda. Ela fica melhor e vai ficar melhor cada vez mais. Já um bem que eu comprei há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu nem lembro mais. Verdade. Já se deteriorou, sei lá. O carro que eu tive há 20 anos atrás, eu nem lembro mais qual foi. Não, quer saber de uma coisa? A gente compra um carro num dia, na outra semana já... Eu perdi a graça. A dopamina já vai embora. Então ele fala muito sobre isso, a questão das experiências. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Incrível. Que faz eu não muito tinha sentido. tido essa compreensão das experiências ficam melhores ao longo dos anos. Eu tenho um grupo de amigos que a gente se encontra quase que a cada 2 anos, é bem pouco. E quando a gente se encontra, você imagina, né? É amigos da infância mesmo. A gente conta as mesmas histórias. E eu tenho a impressão que cada vez que a gente conta fica melhor. Mas e é eu não aí. tinha tido essa percepção. É isso aí. Tá, eu queria te fazer uma pergunta agora. Agora você é um governador do mundo. Ou um conselheiro dos grandes governadores do mundo. E te contratam para você fazer uma análise da questão financeira do mundo, da questão individual, pessoal. E você tem a oportunidade de aparecer em rede nacional, como se fosse uma Olimpíada, que você aparece, e você dá conselhos gerais para a humanidade com base em algo que você vê que está errado. Então, sobre o que você gostaria de advertir a humanidade na sua área, que você está vendo que está errado. Ei, galera, acorda, isso não é assim. Se eu tivesse esse megafone universal, o que você queria falar, cara? Tem um grito aí no seu coração? Eu acho que você fala, porra, queria ajudar a mudar. Eu acho que assim, tem muito a ver com o que a gente já falou aqui na conversa sobre a questão dos atalhos. Não existe atalho. Não existe atalho. Boa. As pessoas querem se iludir achando que existe atalho. Não tem. Então as pessoas elas se auto-enganam o tempo todo. Né? Tem aquela frase que diz assim que as pessoas querem escutar mentiras confortáveis ao invés de verdades inconvenientes. Toma o tempo todo. Elas estão o tempo todo nesse jogo, não é? Elas querem escutar mentira confortável. Então a grande mensagem que eu daria é nesse sentido, Bruno, que assim não tem atalho. Mentiras confortáveis. Ao invés de verdades inconvenientes.
Então, aquela coisa do investimento que eu estava dizendo, pô, se você realmente quer um processo que faça sentido para você acumular patrimônio, vai ser sem graça, porque você vai todo mês investir um pouquinho, não vai ver diferença, mas isso ao longo do tempo vai dar resultado. Pode ter certeza que vai dar resultado. Agora, querer o atalho, não, vou pegar todo o meu dinheiro e vou botar numa criptomoeda aqui. Cara, a chance de dar errado é muito grande. A única coisa que se consegue rápido na bolsa ou em qualquer plataforma aí é ficar rápido, é ficar rico, é ficar pobre. É ficar pobre. A única coisa que se consegue rápido na bolsa é ficar pobre. Então, se quiser ficar pobre rápido na bolsa, dá. Um cripto dá. As pessoas querem ouvir mentiras confortáveis ao invés de verdades inconvenientes. Tá louco, essa aqui foi pesada, hein? E se a gente observar, como já foi mencionado agora há pouco, as redes sociais é isso. O tempo todo estão mostrando os atalhos. Sabe por que a gente fez o podcast? Eu já falei algumas vezes, tenho que falar de novo. O podcast eu fiz para isso. Quem quer aqui é gente profunda, quer um papo. Eu me recusei a chamar meus amigos e conhecidos para ter um papo nessa profundidade que nós estamos tendo, em 1 minuto, em 2 minutos. Diga aí 3 coisas que você... Não é 3 coisas, é o quanto você quiser. Uhum. E outra, eu te entrevisto, daqui a pouco tu me pergunta. É para isso, para a gente deixar o tempo rodar. Então, continue, por favor, porque é para isso que nós criamos aqui. Para falar com paz, com calma, para debater, questionar, contrariar um outro. Mas é isso que eu vejo, sim, Bruno. Como tu comentou, quando perguntou dessa grande mensagem, eu acho que assim, essa é uma delas, claro. Tem tanta coisa, né, que dá para dizer, assim, tanta coisa para parar aqui e pensar melhor, mas eu acho que é isso. E é difícil engolir isso no início, assim, porque as pessoas acham que tem o jeitinho, tem o atalho de conseguir. Eu ia te perguntar qual que é, depois de toda essa entrevista, você falar qual que é o papel que eu tenho que comprar que eu vou ficar rico em 30 dias, mas eu acho melhor não perguntar isso, não. Mas, Bruno, essa é a pergunta de quem tá nessa vibe. Do gafanhoto. Essa é a pergunta. Porque essa pergunta não se faz, não existe essa resposta. Tá então, entendendo? Agora você me explicou por que, com essa frase, você me perguntou por que essas pessoas que ficam ensinando coisas que é meio ilusória estão cheias de gente. Porque as pessoas querem ouvir mentiras confortáveis ao invés de verdades convenientes. Deixa eu falar uma coisa que é delicada. Tem uma amiga minha lá no Plat, que ela é especialista médica e ela é professora. E ela é professora de cirurgiões que fazem aquele tipo de cirurgia bariátrica. Sabe qual que é a taxa de sucesso da bariátrica ao longo de 10 anos? Chuta. Depois de 10 anos, quantos por cento das pessoas têm sucesso naquele procedimento, conseguiu emagrecer e manter? Quanto você acha? Vou chutar aqui, Bruno. Chuta. Lá, 50%. 10%. Olha só. Então, veja, eu não estou criticando você que fez ou quer fazer bariátrica, eu só estou falando que é um padrão. Agora, essa pergunta que eu fizer para ele vai saber. Você sabe qual que é a taxa do que acontece com as pessoas depois de 10 anos, as que ganham na loteria, né? Sim, sim. Estão mais pobres do que quando ganharam. É incrível. Essa é... Ou seja, o atalho, ele é um ópio, né? Ele é um entorpecente. E esse entorpecente, ele é assustador. Tá, agora eu queria te falar assim, me fala algo fora, porque quando algo que você acha que compõe o que não está nos livros, o que não está no pacote, o investidor, então, cara, definitivamente ele tem que dedicar tempo para melhorar quem ele é. Definitivamente ele tem que estar longe dos conselheiros do caos, dos abutres, das pessoas negativas, definitivamente. Ele tem que aprender renda passiva. Mas qual que é aquele ingrediente secreto que é fora, que não é estudar quem tem sucesso, que não é ficar atento no índice tal, aquele que é de fora? O que você acha? Eu vou dar um exemplo. Cara, assistir o meu time de futebol jogar, fazer curso de pizzaiolo. Tem algum ingrediente extra, fora do cenário que você acha, cara, isso dá uma puta de uma mão? Pra gente pensar de forma mais próspera. Pois é. Sabe que... acho que vai ser difícil trazer alguma coisa muito diferente. Porque eu sou um cara que sou muito, assim, pragmático, assim. Então... Tu é mesmo. Isso é uma qualidade. Alguma coisa muito diferente.
Você entenda que daqui a pouco a minha ideia é tirar de você alguma coisa que você não sacou que era tão importante. Por exemplo, para mim, o que é fundamental para eu continuar ganhando dinheiro? Eu vou te falar, eu descobri faz uns 3 anos. Fazer caridade. E faz sentido que é uma coisa que é meio um pouco fora. Fazer caridade. Sim, é contra-intuitivo, né? Porque eu venho de uma família que meu avô ensinou caridade e minha mãe ensinou. E eu achava que fazia caridade, mas eu fazia esmola. Caridade é assim, eu digo, se o egoísta soubesse o poder da caridade, faria caridade só por egoísmo. Essa é boa, né? Então eu queria assim, o que você acha que é legal, cara? Putz, a vida também não é só investimento. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, sabe? A dinâmica da felicidade humana é ajudar o próximo. Mas a dinâmica da infelicidade humana é ajudar errado. Eu diria também que todas as vezes que eu gastei meu tempo para ajudar errado, eu lasquei o meu poder investidor, eu destruí. Então, ajudar certo, fazer caridade foi uma coisa que mudou muito e que não está no... Passo no número 1, invista. Passo no 2, escolha a empresa. Passo no número 3, tenha governança. Passo no 4, gasta menos que ganha. Passo no número 5, ajude certo. Faça caridade. É isso que eu estou querendo achar no manual do André Fogaça. Alguma coisa que você acha que você faz, sabe? Dedique tempo aos filhos. Eu não sei, alguma coisa que te energiza, que te faz ser acima da média. Porque você é acima da média, né? Essa pergunta não é fácil. Peguei, né? Pô, me pegou. Mas essa é a ideia. Essa aí tá... Porque você concorda que o expertise... Estou te dando tempo, né? Estou trocando ideia aqui para te dar tempo. Você concorda que o expertise é algo que a gente faz com tanta habilidade, com tanta proficiência, que a gente nem percebe que a gente é expert naquilo? Faz sentido? Faz. Por exemplo, comecei a estudar espiritualidade, qualquer coisa que você me perguntasse em determinado momento, eu sabia responder. E aí uns amigos meus da época, que eu era químico, trabalhava na indústria, ali em Nova Santa Rita, na Eletrônica Selênio, trabalhei 2 anos e 10 meses lá. E aí os caras falaram, cara, você sabe tudo esse negócio de chakras, de energia. E eu não sabia que eu sabia. Eu não sabia que eu era bom naquilo. E algumas respostas que eu dava, eu achava que todo mundo sabia também. Então você tem coisa que é tão normal, sabe a competência inconsciente? Conhece os 4 padrões aquele? Sim. Então a competência inconsciente é o que você tem. Então a habilidade que eu preciso desenvolver é o que para o Fogaça já é tão normal, que compõe tanto o sucesso na vida dele, que ele nem inclui no livro como um dos elementos. Assim, eu vou trazer uma coisa assim que é algo mais ou menos recente, tá? Que para mim caiu a ficha. Mas eu vou dizer que eu já vinha praticando isso sem saber, tá? Existe um princípio que talvez seja o princípio mais explorado ou mais disseminado da filosofia estoica, que é o princípio da dicotomia do controle. Você conhece, né? Não. Que fala do seguinte, que eles falam o seguinte, que existem coisas que estão sob o nosso controle e existem uma infinidade de outras coisas que estão fora do nosso controle. E se a gente se focar naquilo que a gente não tem controle, a gente vai ficar sempre ansioso e vai estar sempre... A vida não vai ser agradável. Então, eles dizem que a gente deve olhar muito sobre as coisas que estão sob o teu controle e tu se focar nisso, e esquecer o resto. Tá. E quando a gente fala de investimento, né, no caso, trazendo um pouco para a minha área, isso faz total sentido. Porque o investidor não tem controle sobre o rumo da taxa de juros, da economia, se a empresa vai ter... se o cara vai tomar um tiro na orelha ou não. Exatamente. Nenhum controle, né? Nenhum controle. Então, assim... Influencia total, né? Total. Mas se você se focar naquilo que você tem controle e fizer bem feito aquilo, as chances de você obter o resultado que você quer obter, atingir o seu objetivo é muito grande. Aumenta absurdamente. Então, eu acho que o seu pragmatismo é isso, né? Você coloca toda a sua energia onde você controla e não fica gastando fosfato com o que tu não controla. É mais ou menos isso. Claro que não é uma coisa tão simples. A gente é muito influenciado, né? Por coisas que parece que a gente não tá dando muita atenção, mas aquilo afeta a gente. Mas a gente não deveria fazer isso. Eu acho que quanto mais a gente conseguir se focar naquilo que está sob o nosso controle e esquecer o resto, melhor. Mais feliz você vai ser. Certo. Acho que eu vou fazer uma pergunta aqui, uma das últimas. Qual foi a última vez que você sofreu por dinheiro?
Sofri por dinheiro. É. Olha, Vou deixar aberta a pergunta, não vou explicar. Qual foi a última vez que você sofreu pelo motivo dinheiro? olha, eu acho que algum tempo atrás eu sempre lidei muito bem com essa questão do dinheiro, assim. Eu sempre tive uma boa cabeça Nem em lembro. relação a isso. Nem lembro quando foi a última vez. É que assim, que nível de sofrimento, né, a gente tá falando. Não, eu tô falando de sofrer, não. Eu gastei. Às vezes, cara, vou te contar. Tava viajando, tava na Itália. Não me falaram que eu tinha que estar com o meu passaporte no trem. Porque eu tirei foto do passaporte e fui no celular. Todo lugar que eu ia, museu, celular, funcionou. No trem veio um agente e falou, cadê o seu passaporte? Eu falei, tá aqui. Ele falou, não, esse não vale. Não vai. Aí eu falei, e agora? Ele falou, não, vou te multar. E agradeço, porque senão eu tinha que te levar lá pra delegacia. Me multou em 2 vezes o valor da passagem. Então a passagem era 12 euros, era 2 vezes 12, 24. Eu, 24 Aline. E aí foram 48 euros. Do nada. De preju. E naquela hora me deu uma dor, cara. Não era muito, né? E aí eu fiquei, cara, eu falei, e o próximo trecho? Ele falou, o próximo. Eu falei, mas daí validou esse, né? Não, o próximo trecho que era um trem que trocava. Então eu tive ali um sofrimento 15 minutos. Não tô falando desse. Eu tô falando daquele que você perdeu o sono pouco. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou honrar? E se eu não tiver? Aquele que ficou com você uns tempos. Tipo, nossa, se não entrar grana, ou nossa, se eu vender mal, ou se eu comprar bem, aquele que te perturbou uns dias. Assim, ó, a gente teve um momento da empresa em 2019, eu acho, que foi um momento bem difícil, assim, que começou a vender pouco, deu uma baixada, assim, no negócio. Mas o CPF, André Fogaça. Não, isso já impactaria na PF. Ah, entendi. Né? Porque, enfim, impactaria diretamente então, no PF. a pessoa física ficou preocupada também. Sim. Nesse ano foi um ano, assim, bem difícil, assim. Tá, 2019. Teve um momento, assim, um pouco mais tenso, assim, de que... Podemos dizer que a liberdade financeira, ela tem a ver com você ter casca para não sofrer tanto por dinheiro, né? Exato, exatamente. Eu sofri por dinheiro também, acho que foi quando a gente entrou nesse prédio aqui, não preciso te dizer por quê. Sim. Mas a pessoa física não. A pessoa física já ficou de boa. E você sofre muito por dinheiro? Você percebe que as pessoas tem uma passagem de Timóteo 6,10 que diz: o dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Pô, é a passagem mais confundida que existe na história. A mesma passagem vem e depois diz assim: alguns homens, por cobiça ao dinheiro, se perdem no caminho lá. Então, eu sou especialista de Bíblia, não. A própria passagem, se alguém te falar isso, lembra disso. Ela não fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ela começa tentando explicar, que é uma tradução meio estranha, que a cobiça ao dinheiro é a raiz de todo mal. E o que é a cobiça? Cobiça é o que você falou. É o atalho, é a ganância, é vou lá. E o amor é a sintonia mãe de todos os bons sentimentos. Então, se eu tenho amor ao dinheiro, eu tenho equilíbrio. Amor é equilíbrio. Então, se eu tivesse amor ao dinheiro, tudo estaria resolvido. Agora, este amor mal traduzido seria paixão. E paixão é um sentimento inferior. Parece que é bonitinho, não é. Paixão e cobiça são prima e irmã. Então, não entra nisso. Agora, eu vou te dizer, não tem nada mais poderoso sobre liberdade financeira do que não sofrer mais por dinheiro. E não permitir que o dinheiro... Porque quando você sofre por dinheiro, ele está mandando em você, né? Exato. Tá, né? Exato. E quando o dinheiro bate, dá o problema, você fala, foda-se, o cara me multou, eu tenho dinheiro. Você dá aquela dorzinha, ai, caramba, eu tenho dinheiro. Ou deu eu tenho dinheiro. Estourou aqui as tragédias do Rio Grande do Sul, eu tenho dinheiro. É isso que a gente está falando. Então, você que está participando desse podcast, você tem que saber que é disso que nós estamos falando. Sobre a liberdade emocional, e eu, Bruno Espiritualista de novo, para você poder pensar na tua família, no teu trabalho, nos teus sonhos, no teu lazer, na sua diversão. Então, se você quer morar numa casa saudável, em paz, segura, seca, você precisa ter uma estrutura boa. Essa estrutura, quando a gente fala de vida material, é o dinheiro e as finanças. Por isso que eu amo esse assunto. E eu trouxe aqui mais um especialista para falar nisso. Pense bem, se você é o tipo da pessoa que demoniza o dinheiro, porque aprendeu com
crenças equivocadas, crenças religiosas equivocadas, que o dinheiro é a raiz de todo mal, porque não é. Forte, né? Isso aí. Perfeito. Meu irmão, suas considerações finais. Queria te agradecer por ter vindo aqui. Você está falando do bom uso do seu tempo. Pô, você saiu lá de Porto Alegre, 1h40 para vir, 2 às vezes, 2 para voltar. Tava olhando aqui o relógio, a gente andou mais, quero te liberar, pra você não pegar trânsito na BR. Tranquilo. Quero te agradecer, obrigado por ter vindo. O livro do André tá aqui. Aqui o link na descrição. E também, se você quiser a consultoria dele, chama ele no direct para ver como que ele consegue te ajudar. Gostou de participar hoje? Adorei, Bruno. Obrigado mais uma vez. Tem alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei? Não, acho que não, nada específico. Acho que já deu para trazer aí muita coisa legal aí para quem está assistindo. Tem muita gente que já te conhece, porque você já gravou bônus para mim, né? Fala da prosperidade, muito elogiado por sinal, né? Legal. Já gravou bônus sobre investimento, isso, aquilo. Fico agradecido, você conta sempre comigo. Espero que um dia você possa voltar aqui, né? Porque eu já te falei que esse podcast é uma desculpa para encontrar amigos e poder bater um papo desse nível. Só é marcar, Bruno, que eu tô... Só é me convidar que eu tô de volta aí pra gente... Obrigado. Vamos fazer um evento aqui na Fonte de novo. Se Deus quiser, você vai vir junto. Gente, aqui falei com o André Fogaça. Valeu, irmão. Que Deus abençoe tua vida e que a força do grande Espírito Criador guie seus passos para ajudar não só a tua vida, como os teus clientes, para prosperar. Porque eu acredito no mundo próspero. Eu me lembro de uma vez, a gente foi na Disney, acho que foi a primeira vez que eu fui. Eu, a Paty, o PH e a Aline. A Aline, minha esposa, o PH e a Paty são casados. E aí a Patrícia falou, vou no banheiro. PH, segura minha bolsa. E eu e a Aline esperando. Segura, amor. Tá, segura minha bolsa aí, seguro. Deu a bolsa para ele com celular, com carteira, com tudo dentro. E ele ficou ali, ficou no celular esperando a Patrícia voltar. Só que ao invés de ele segurar a bolsa, uma bolsa pequenininha, e ao invés de ele segurar a bolsa no colo, para não esquecer, ele pegou o celular e deixou a bolsa aqui do lado. Vamos, gente, vamos! E chamou. Ela saiu do banheiro, a gente esperando, chamou e eu e a Aline levantamos e fomos para outro lugar que a gente ia lá. O Paulo Henrique levantou e foi. E a gente anda 2, 3 minutos, aí a Patrícia, bem querida, amor, falou, pega, me dá aí a bolsa. Bolsa? É, minha bolsa, eu pedi pra você guardar. Não! Ficou, mas travou, bloqueou. O que foi? A Patrícia, pelo amor de Deus. Aí nós fomos correndo até o banheiro. Tava lá, no mesmo lugar que deixou. Veja, eu não estou dizendo que na Disney de Orlando, no Magic Kingdom, não tenha ladrão. Mas concorda comigo que as pessoas que estão lá, primeiro que é um outro país, outra cultura, outras leis, e as pessoas que estão lá, não sei quanto que é um ingresso da Disney, $200, sei lá, elas estão em outro nível. Para aquelas pessoas, uma bolsa e até mesmo um iPhone não é nada, porque o iPhone estava bem aparecendo assim. Uhum. E a gente foi lá, 5 minutos depois pegou sem ninguém mexer em nada. De novo, tem casos de pessoas que foram assaltadas na Disney, mas é muito raro. Por quê? Porque as pessoas estão abastadas, elas têm o mínimo que elas precisam. Faz sentido? Total. E é esse o mundo que eu quero, cara. Eu acho que eu quero um mundo que as pessoas se sintam abastadas, que elas não precisam roubar porque não falta nada, mas que elas saibam gerar a própria prosperidade. E eu acredito que esse teu material, ele não é só precioso para a vida de uma pessoa. Eu acredito que o seu material ele é precioso para uma nação como o Brasil, que é um gigante adormecido, mal dirigido há décadas. Eu não falo de governo nem de esquerda nem de direita, eu falo do sistema brasileiro, infelizmente. E eu acredito no despertar nosso, meu, seu, dele, de todo mundo que está aqui, quando a gente assume o nosso protagonismo. E para que a gente possa chegar lá, a gente precisa de pessoas como você, que são pioneiras, que aprenderam a fazer um dinheiro de uma forma diferente e que está popularizando um assunto que antigamente era segredo. Obrigado por isso, tá? Obrigado, Bruno. Tamo junto. Gente, pega aqui os dados do Fogaça, segue ele lá no Instagram, comenta lá que você viu aqui no podcast. E a gente se vê no próximo episódio. O link tá aqui do livro também, se você quiser garantir o seu, já começar o seu caminho para ficar rico investindo de forma simples. Beijo grande, fica com Deus e muita luz. Até mais.